E aí pessoal, beleza? Não esqueça de ler a descrição do vídeo. Bom, eu aprendi com o Osho, Hélio Couto também usa bastante conhecimento do Osho, né, para agregar. Eu aqui vou usar o conhecimento dele e, claro, do Bob Navarro, que preenche essa lacuna sobre o ego que eu tinha com todos os outros anteriores. Bom, primeiramente eu gostaria que você, se não conhece, conhecesse a quinta dimensão, que é a dimensão atemporal, que ela já domina o espaço e o tempo, para que a gente possa fazer aqui uma linha temporal, né, para poder traduzir aqui para o tempo e espaço, exatamente como funciona o desdobramento, a evolução. Fazendo isso, nós vamos perceber, né, que também é legal entender sobre os reinos, que são essas camadas que definidas, né, que formam todas as estruturas e principalmente a estrutura biológica como nós somos feitos, né, que carrega aquilo que nós chamamos de ego. E você vai ver que o ego está ligado entre todas as camadas, ou seja, não importa o quanto você vá a fundo, você vai ver ego ali. Vou explicar por quê. Perceba que nós somos feitos de, em média, 7 octilhões de átomos. E esses átomos estão, né, organizados em estruturas simétricas, harmônicas, que permitem, né, transbordar desse corpo aqui. Mas, se você for dividindo ali, o corpo você vai ver que, dividindo, eu digo no sentido de zoom, né, dividindo essas camadas que nós conhecemos, nós vamos ver que, da mesma forma que o corpo percebe o ego, cada órgão não pode ser todos, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ter a sua função específica ali no corpo. Então ele também não pode deixar de querer ser o que é. Vocês vão entender por que esse querer. O órgão quer? Claro que ele quer. Tudo quer. Se não quisesse, não era. E vocês vão ver isso mais pra frente. Enfim. Então, o órgão quer. O órgão quer ser porque ele aprendeu a ser aquilo ali. E ele se percebe sendo aquilo ali. A função dele no corpo é essa. Então ele acaba fazendo a função dele sendo o que ele é. Mas os órgãos são feitos de células. Então as células também querem. E esse querer nada mais é do que o eletromagnetismo. Para quem possa estar achando que é loucura, mas... enfim, esse eletromagnetismo que faz com que a atração, né, das moléculas correspondentes ali, né, para um equilíbrio, e assim elas se correlacionam e se transformam em uma estrutura maior, organizada, que dá a estrutura que já nós entendemos como reino sucessor. E levando para a linha antecessora, né, nós vemos que as células também, né, em harmonia, transbordam e são, de certa forma, entidades vivas que também têm ego, também têm vontade, porque elas aprenderam com o ambiente como elas deveriam agir, para onde elas deveriam ir, para fugir da dor da não existência, da dissolver ali, né, no reino molecular. Então nós já vemos aí que as células são feitas de moléculas. E as moléculas, então, por sua vez, né, em sintonia, em harmonia, transbordam uma célula. Justamente por causa da interação eletromagnética, né? E, claro, com a experienciação de possibilidades que vão levá-la para dor e para o alívio. Então elas vão sempre querer estar no alívio. Por isso elas são tão distintas e variáveis, né? Porque é de tentativa e erro. Então nós vemos que dá para provar que é tentativa e erro, né? Porque quando um átomo, um mineral não encaixa legal ali naquela estrutura, naquela organização, por ser um átomo com a carga diferente do que precisaria, o universo é inteligente, ele vai dar um jeito de colocar um átomo que tenha características parecidas, mas que dure mais, que seja mais eficiente ali no sistema, e assim vai se desdobrando as moléculas em células. Então, as moléculas são feitas de átomos. Aí como você vai dizer para mim, poxa, um átomo então tem ego? Sim, ele quer estar vivo, ele tem uma coerência, uma simetria. Então, ele precisa do movimento ali, do elétron. Ele precisa dessa coerência para poder esse movimento, para poder existir. Ele precisa da interação eletromagnética, ou ali nas camadas, né, nas 7 camadas por coerência, que permitem as ligações atômicas, né, para poder transformar em moléculas.
Então essa atração é um querer, né? Atração eletromagnética de novo ali, né? A atração pelo seu próprio reflexo, ou pelo seu semelhante, que ora é semelhante, mas que não deixa de ser oposto por vontade no eletromagnetismo. Então os átomos também têm, mas os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons, né? Que estão em harmonia, em simbiose ali também, numa proporção e distribuição com os quarks dentro dos prótons e dos nêutrons, para haver uma coerência ali. Então perceba que tudo quer existir, tudo é. Então o ego é essa própria vontade de existir, né? Porque se nós formos descer mais uma vez, nós vamos para o reino da luz, a qual, por vibração, né, as ondas ali conseguem transbordar o núcleo atômico. Enfim, a gente está indo para a física quântica e os detalhes não convém agora, mas é só para a gente entender essa coerência. Perceba que a luz, como nós falamos aqui, quando ela brota do vazio do nada e ela percebe a si mesma, tudo que ela tem de companhia é o vazio, é o nada, e ela. Então essa dor, isso queima, porque ela não pode ser esse nada. Quem é esse aqui? Quem é esse que existe? Porque eu existo, eu sinto, eu percebo que eu tô aqui. Mas eu preciso me ver para constatar e ter certeza. Essa certeza vai ser meu alívio. Então, nessa certeza, eu vou ficar bem e eu posso criar daqui em diante. Mas claro, né, isso são só vontades, só percepções. Então a luz precisa fazer o quê? Mergulhar no seu oposto, que é o vazio. Ela mergulha para se ver de lá. Então quando ela se vê, né, ela dá feedback de existência para ela mesma, que é o feedback que o Nassim Haramein fala lá, que é o campo de Planck, né, que a oscilação Planck, que é a oscilação do espaço-tempo menor possível, que é a luz girando em volta, em torno de si mesma. E o Bob sempre disse isso, que nós somos a luz procurando a si mesma, e o feedback de existência que a luz dá para si mesma, que nos gera alívio. Mas ela, para ver isso, ela precisa movimentar, precisa criar esse movimento para poder se ver, senão ela não se vê e fica queimando lá, ardendo. Então o ego parte daí, dessa vontade de se ver, dessa vontade de se agradar, de ter o alívio, de ter feedback de si mesmo. E o que nós fazemos no dia a dia que se transforma em algo egoísta? Perceba que quando nós damos o valor para nós mesmos, que quando nós nos exaltamos, tentamos impor um brilho que nós não temos, nós acabamos transbordando um egoísmo, porque nós só pensamos em nós mesmos, só queremos, né, nos sabotando, gerar alívio e ficar ali parado no alívio. Mas o alívio, nós já falamos aqui, que ele tem perspectiva justamente por causa da dor. Não tem como você criar um e não criar o outro. É a mesma coisa com a verdade e com a mentira. Não tem perspectiva do outro. Nós conseguimos perceber a verdade. Eu até lembrei daquele filme O Mentiroso, ou O Primeiro Mentiroso, né? Que ele falou mentira pela primeira vez na cidade e aconteceu o que aconteceu. Então nós vemos que é tudo é perspectiva. E quando nós transbordamos esse egoísmo, quando nós pensamos apenas em nós mesmos, é aquilo que o Hélio Couto fala. Nós precisamos deixar o ego de lado e fazer a vontade do todo. E fazer a vontade do todo não é fácil. Por isso o 6º degrau de Maslow não é fácil. Eu vou falar mais sobre ele também, né? Porque fazer a vontade do todo é negar as suas vontades, né? Por isso na igreja evangélica acontece muito isso. Eu me esconder para que tu possa brilhar em mim. É isso, é fazer a vontade do todo. Só que o Hélio Couto não traz uma perspectiva assim, porque vai parecer que é tudo religião do mesmo jeito, mas as pessoas ficam fugindo dos dogmas da religião e continuam vivendo da mesma estrutura consciencial sem saber, apenas por nomes diferentes. Mas a coerência é a mesma que Jesus trouxe. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E muitas das vezes negar a si mesmo requer mergulhar no escuro, mas não para se esconder da verdade, mas para clarear e ser a verdade. Daí as pessoas vão te dar o feedback que talvez você não esperava. Daí aquelas coisas que você gostaria que viesse no seu pedido da ressonância virão. Porque você renunciou a essas vontades, renunciou a elas. Eu não preciso, eu entendo que o que eu verdadeiramente quero é só o desejo, o alívio, o feedback. Perceba que esse feedback de existência que nós queremos, muitas das vezes reflete quando nós por exemplo, né, mudamos fisicamente. Seja, sei lá, cabelo, seja acessório, seja academia.
Nós queremos atenção. E essa atenção que queremos é o feedback de existência. É tipo, você percebe, poxa, eu tô bonito. Será que eu tô bonito mesmo? Vamos ver. Aí você vai, espera que alguém te elogie. Porque nesse elogio, você vai ter esse feedback. É, realmente, eu tô. Entende? É bem assim. Então, a ostentação é a mesma coisa. Você vai ver que tudo vai ligar para esse ponto. A luz quer se ver, a luz quer falar, caraca, realmente é eu tô ali, ó. Olha, eu existo. É aquele matinho que nasce na fenda de uma rocha que eu digo. Ele tá ali, ele tem ego também. Ele quer viver, ele olha, gente, eu tô aqui no meio da rocha, olha só como é que eu sou forte. Eu nasci, eu quero viver, eu quero existir. Quem disse que não tem um ego grande para existir? Tem. Por isso que é muito complicado, isso que as pessoas falam de silenciar o ego, não sei o que e tal. Porque a própria força que te faz trabalhar para a verdade, para Deus, já é o ego, só que é ele posicionado. É a vontade posicionada. É a vontade do todo. Você entrega o seu ego para Deus cuidar. Sabe a quarentena que Jesus Cristo passou sendo tentado pelo diabo segundo a Bíblia? Eu acredito que é justamente ele sendo tentado pelo adversário. Que o nosso adversário é o nosso ego. Que muitas das vezes quando ele transborda e sai do equilíbrio, né, como nós falamos que tudo é equilíbrio, ele transborda justamente essa incoerência que vira um pecado. Porque aí já é avareza, já é luxúria, etc. Você quer satisfazer as suas vontades. Você quer apenas o alívio, o feedback. E essas vontades satisfeitas por seus sensores vão te dar alívio. Seja pela gula, seja pela... enfim, seja pela avareza, pela luxúria. Você vai ver que, pela raiva, você vai ver que tudo que você quer é que você esteja certo. Que você sinta o prazer, que você sinta o alívio, que você tenha atenção. Isso tudo é o ego. Essa vontade sua própria, única, que só vai beneficiar uma pessoa, você mesmo. Quando você pensa no todo, você está pensando em beneficiar o todo e renunciar ao seu desejo. E é onde o pedido da ressonância vem. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Se for coerente, vem. E se for um desejo particular, egoísta, não vem. Porque não era para vir. Você entende, fica feliz. Que bom, meu Deus, que bom que você me livrou de uma coisa que ia me fazer mal até. Sabe, que eu não precisava, que eu precisava entender era outra coisa. Que evolução maravilhosa, eu estou feliz por isso. Então, dominar o ego é isso, é posicionar o ego, não é, na verdade não é eliminar, é posicionar, porque o ego é que te diferencia do todo, pois o todo e o nada são a mesma coisa por perspectiva. Se você unir-se ao todo, né, unificar, assim de forma física como eu acreditei muitas das vezes, né, caraca, eu vou me unir, vou me fundir a Deus e eu vou ser Deus, então, peraí, mas o que é ser Deus se eu só tenho eu e mais nada? Se eu sou o todo não pode ter nada fora dele. Né? Se tiver algo fora do todo, não é o todo. Então eu vou queimar, eu quero... como é que vive? Como é que existe? Como é que se percebe? Não percebe nada, não tem... Entendeu? Fica incoerente, não faz sentido. A consciência não consegue discernir o que é ser todo. Não tem discernimento, não tem diferenciação, não tem movimento, não tem tempo. Então você não vai experimentar nada, você não vai ter prazer. As pessoas pensam felicidade. Não, felicidade é perspectiva de movimento. Não tem como. Como é que você vai ser feliz? Você é feliz pelas referências. Qual é a tua referência de felicidade? Entende? É ver um sorriso, é dar um feedback de existência, que é a tua felicidade também. Perceba que quando você deixa de dar pra você, né, algum presente, dar pro seu filho, você tá falando pra ele que ele é importante. E ele tem um feedback olhando nos seus olhos. Só que esse feedback que ele tem já é o teu feedback também. Esse é o paradoxo que gera movimento que eu disse. Que é fazer o outro feliz te faz feliz. Cara, isso não tem preço. Fazer o outro feliz, receber uma resposta aqui nos comentários da pessoa, nossa, me ajudou muito isso, cara. Isso não tem preço, não tem preço, não tem preço. E isso me dá feedback, sabe? Então a gente vive por feedback de existência. Você faz a obra, você movimenta e as pessoas vão lá e tem o reconhecimento daquilo que você fez. Mas quando você não tem, você fala, não, o reconhecimento é de Deus, é para Deus, é para a obra, é para a verdade, é para a justiça, é para a luz. Não é meu, não é testificando de mim. Por isso Jesus disse para os judeus quando queriam matá-lo, né? Eu não testifico de mim, eu testifico do Pai. Aquele que vê a mim vê ao Pai. Entende que o Pai me enviou. O Pai é a verdade, é a justiça, é o Filho. A justiça é o Filho, o Pai é a verdade. E o amor é o Espírito Santo. Né? E o Pai também é a honra, porque a verdade é a honra. Então, trabalhar para a verdade, para a honra, para o todo, automaticamente se transborda a justiça. Porque você trabalha pelo amor do Espírito Santo. Por isso que Deus 3 em 1, né? Porque o amor do Espírito Santo e a honra do Pai transborda a justiça do Filho. E o Filho honra o Pai e ama por causa da mãe. E honra a mãe por causa do Pai. E a mãe e o Pai veem no Filho a justiça, o equilíbrio, a harmonia de um e do outro. Isso é magnífico, né? Já dá para linkar para a família aqui também. Então você vai ver que tudo sempre liga a esse ponto primeiro ali, que a luz tentando
ver a si mesma, para sentir o alívio, que é a atenção. É como se ela estivesse dando atenção para ela mesma, fazendo companhia para ela mesma. Então, todas as vezes que nós estamos sozinhos, isso às vezes aparentemente é ruim, né? Nós não temos o feedback de existência aqui, não temos essa companhia, atenção. Imagina ser um fantasma, então, que você anda, ninguém te vê, ninguém te percebe, as pessoas atravessam por dentro de você, isso é agonizante. Peraí, gente, eu existo, olha eu aqui, vocês não estão me vendo, não? Não é possível. Entende? Então, quando a mulher, né, não recebe elogio do marido, ela cai nesse momento, fica pesado, pô. O marido tem que entender, o namorado tem que entender que é pesado. Então, ele tem que ficar atento, sim, pô, pra ela não passar por esse tipo de sensação. Mesma coisa, quando o marido está com um propósito, quer fazer uma obra, eu digo alguma coisa, né, para a família ali, e a mulher não dá atenção, não dá o devido valor, para ele cai nesse momento também, né? São pensamentos polarizados, mas que tem a mesma sensação de queimar no vazio do nada, a qual ninguém quer. Isso é o que acontece na depressão, por isso que eu falo nos outros vídeos aqui também. E o egoísmo é pensar em nós e esquecer esse outro que também quer ter feedback, porque esse outro também quer ter alívio, né? Aquela pessoa lá na rua quer comer, quer ter um lugar para morar. Ela não quer ficar ali, né, definhando. Tudo que ela queria é atenção, que as pessoas percebessem que ela existe, assim como aquele matinho que nasce na frente de uma rocha quer existir, assim como qualquer existência, pô, quer existir. Isso já é o ego deles lá, pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim, sabe? O ego quer isso. Aí às vezes ele transborda e se impõe, tenta ser um brilho que ele não é. Isso faz com que ninguém o perceba, porque a justiça que as pessoas têm, né, por coerência dentro da consciência, vai falar, opa, peraí, tá errado isso aí. Ele não tem esse brilho todo que ele acha que tem. Na verdade, o brilho dele é esse aqui só. Agora, quando você renuncia, que você apaga o brilho que você tem, automaticamente a pessoa vem, isso está tudo no livro que eu estou escrevendo. As pessoas vêm e te dão atenção, porque, pô, ora bolas, você não é assim tão apagado quando você está se mostrando, não, pô, você é mais do que isso. Aí as pessoas vão te dar atenção, te dão feedback. Então, é muito fácil você seguir essa linha e perceber que, né, a luz, seja pela física falando que o campo Planck, a menor oscilação no tempo e espaço, a luz é uma circunferência de um fóton, né, a distância de circunferência de um fóton. Isso já leva para essa analogia que nós fizemos aqui. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, assim quando você perceber suas sensações de ciúme, medo, dor, de qualquer dor, né, seja raiva, inveja, ciúme, solidão, tudo isso que nós queremos fugir, que você possa se colocar em quinta dimensão, observar a você mesmo lá, com essas vontades, entender de onde parte essa vontade. Que vontade é essa que eu tenho? Quem é que tem essa vontade? Tudo que eu quero é o alívio, pô. Tudo que eu quero é ser percebido. O alívio é ser percebido, é um movimento que te possibilita ter feedback de si mesmo. Esse é o conhecimento que nós queremos passar para que as pessoas realmente se encontrem, que é muito fácil, muito prático, muito verdadeiro e é a verdade, não tem como fugir disso. Nós queremos ser percebidos, nós queremos atenção, não queremos estar sozinhos de jeito nenhum. Entende? A solidão da depressão, ninguém quer acordar e que dê tudo errado. Você quer acordar e dá tudo certo. Isso nos une. Que possamos olhar para Deus como sol, querer o seu brilho, mas que não possamos desonrá-lo, porque nós sabemos que a verdade é tão pesada às vezes que nós não conseguimos olhar diretamente para ela, assim como não conseguimos olhar diretamente para o sol. E quando estamos sendo covardes, ou seja, fugindo de algum tipo de dor que precisamos passar, automaticamente nós estamos como aqueles, né, que estão no sol um pouquinho, já sente um pouquinho o sol arder, ali já foge, corre para a sombra, corre para o oculto. Que nós possamos ser a luz, né? Ser Vênus, por exemplo, que mergulha no escuro para apontar que o sol é vivo. Com o brilho do sol ele faz isso. Por isso na Bíblia é tanto estrela da manhã, né? Que é o Lúcifer, que é aquele que aponta que o sol há de nascer e que foi corrompido justamente por causa das respostas que traz, que como luz vai lá e brilha no escuro mostrando tudo que está oculto, como a justiça sendo o filho, honrando o sol, né, que é a honra, e o abstrato, que é a mãe, que é o Consolador, o Espírito Santo. Aqui a gente vê que pode linkar qualquer coisa que vai cair nesse mesmo ponto. Isso é muito bom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Não deixe de ler a descrição mais uma vez. Um abraço e até mais.